Olá, meus amores! Nesta aula de português, nós vamos dar continuidade à nossa revisão. Nós vamos revisar mais um pouquinho as matérias trabalhadas, Então, primeiramente, vocês vão registrar, as duas primeiras questões que foram propostas, e no caderno. Então, vocês vão pausando durante as aulas, vocês vão fazer várias pausas no vídeo, para que vocês registrem as atividades no caderno, respondam e depois vocês retornam, para fazer a correção das atividades juntamente comigo, Duas primeiras questões, vamos lá. A primeira questão, Então, atividade de português, vocês vão fazer no caderno, vocês vão copiar e responder as questões propostas. A primeira questão está assim, na frase, a camisa de José estava suja, Qual é a classe gramatical das palavras destacadas, Nós temos três palavras destacadas, nós temos a palavra a, nós temos o de e nós temos a palavra suja. Então, você vai identificar a qual classe gramatical pertence cada uma dessas três palavras, ok? A segunda questão, Assim que você copiar essa questão, você vai copiar a segunda, que está propondo, leia as frases, Nós temos duas frases. O médico e o enfermeiro terminaram um plantão. E a segunda frase está assim, dancei na festa de Beatriz. O primeiro item, a letra A, sobre essa questão de número 2, vocês vão responder para mim qual é o sujeito de cada frase, E você vai classificar esse sujeito para mim. Então, dá uma pausa agora, Registre essas questões, primeiro registre essas questões no caderno, dá uma pausa e responda e retorna o vídeo para que a gente possa fazer a resolução dessas questões propostas, ok? E aí, registraram as suas questões? Conseguiram responder? Então, vamos agora resolver juntos essas questões, Vamos corrigir, Porque você já respondeu, nós vamos só conferir se você acertou a resolução dessas duas questões. Na primeira questão, vamos lá, Nós vamos escrever qual é a classe gramatical das palavras destacadas na frase, A camisa de José estava suja. Qual é a classe gramatical das palavras? Então, vamos lá. O a gente vai perceber que o a, ele veio antes de um nome, Antes da palavra camisa, Se eu tenho um nome, eu tenho um substantivo. Então, o a, como ele veio antes de um nome, ele tem a função de o quê? De um artigo, Nós temos um artigo definido, Ele pertence à classe gramatical dos artigos. Já quando eu tenho de, o de você vai perceber que ele está entre a palavra camisa e entre a palavra José, estabelecendo uma relação entre essas duas palavras. Então, está ligando essas duas palavras. Então, essa palavra, ela funciona como uma preposição. Nós temos uma preposição por exercer a função de ligar duas palavras ou dois termos. Já que a palavra suja, A palavra suja, ela refere-se ao quê? A camisa, Refere-se ao nome José. Refere-se de qual forma? Está dando uma característica à camisa. Então, se está dando uma característica, eu tenho o quê? Um adjetivo. Lembra que nós falamos, que nós temos 10 grupos morfológicos, ou seja, nós temos 10 classes gramaticais. Essas classes gramaticais são o quê? Os substantivos, nós temos os artigos, nós temos os adjetivos, os numerais, os pronomes, os verbos, os advérbios, as conjunções, as preposições e as interjeições, Então, as palavras, elas, dependendo da função que elas exercem,
elas vão pertencer a um desses 10 grupos gramaticais, ou seja, um desses 10 grupos morfológicos, né? Então, vamos recapitular como é que ficou. A é um artigo, D é uma preposição e suja é um adjetivo. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes uma mesma palavra, ela pode receber uma classificação diferente. Nós vimos que o a, além de exercer a função de artigo, dependendo da função que ele exerce, ele pode ser uma preposição, né? Ele pode exercer uma função de uma preposição, ou ele também pode exercer a função de um pronome pessoal no caso oblíquo. Então, o a, né? Esse mesmo a, dependendo da função que ele tem, ele pode ser artigo, pronome oblíquo, ou ele pode ser uma preposição. Ok? Então, a gente tem que saber qual é a função de cada classe gramatical. Vamos prosseguir? Vamos para a segunda questão que vocês resolveram. Nessa segunda questão, nós vamos dar a classificação, identificar primeiramente o sujeito de cada frase e nós vamos classificar o sujeito identificado nessas frases, né? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma frase, o médico e o enfermeiro terminaram o plantão. De quem eu estou me referindo na primeira frase, né? Eu estou declarando algo sobre quem? O médico e o enfermeiro. Então, o sujeito vai ser o quê? O médico e o enfermeiro, né? Então, o médico e o enfermeiro é de quem eu estou declarando algo. Então, é o sujeito da minha primeira frase. Se todas essas palavras são sujeito, nós vamos identificar o quê? Qual é o núcleo do sujeito para que a gente possa dar a classificação. Então, quando eu quero identificar o núcleo, eu tenho que achar qual ou quais as palavras principais desse sujeito, aquelas que são essenciais. Normalmente, quem exerce a função de núcleo do sujeito tem que ser ou um substantivo, ou um pronome, ou uma palavra substantivada. O que é uma palavra substantivada? É uma palavra que ela vai exercer a função de um nome, tá? Embora pertença a outra classe gramatical, ela vai funcionar naquele momento como um nome, tá? Então, as palavras principais que nós temos aqui, ó, é a palavra médico e nós temos a palavra enfermeiro. Então, aqui vai ser o núcleo e aqui também vai ser o quê? O núcleo do sujeito, né? Então, nós temos duas palavras formando um núcleo. Então, significa que esse sujeito vai ser um sujeito composto, tá? Por que é um sujeito composto? Porque toda vez que o núcleo for formado por duas ou mais palavras, né? Ele tiver duas palavras principais ou mais de duas palavras principais no núcleo, esse sujeito ele recebe a classificação de sujeito composto. Agora nós vamos identificar o sujeito da frase 2 e nós vamos classificar esse sujeito. Vamos lá? Dancei na festa de Beatriz. Sobre quem eu estou declarando algo? Sobre quem o verbo está atribuindo alguma coisa? Dancei. Está escrito sobre quem nós estamos falando? Não está escrito. Mas, pelo verbo, eu tenho como ter uma noção de quem eu estou me referindo. O verbo dancei, ele está na primeira pessoa do singular, né? Ou seja, refere-se a quem? Eu, né? Está se referindo a eu, que é a primeira pessoa do singular. Embora o sujeito ele não esteja escrito na minha frase, eu consigo identificá-lo. Então, significa que esse meu sujeito, ele vai ser um sujeito desinencial. No caso, o sujeito vai ser eu. Não está escrito, não está visível aqui, mas
através da conjugação do verbo, através da desinência do verbo, né? Esse ele aqui dá para identificar que o sujeito ele está se referindo à primeira pessoa do singular, no caso é eu, por isso que ele é um sujeito desinencial, ok? Então, nós fizemos as duas primeiras questões, agora nós vamos fazer o quê? Mais duas questões, né? Então, como a gente já falou anteriormente, né, no início da aula, nós vamos registrando as questões, né? A gente vai passar a questão no quadro, você vai copiar no caderno, vai pausar o vídeo, vai responder e depois a gente retorna na videoaula para que você faça a correção dessa atividade proposta, ok? Então, nessa aula, nós vamos fazer na videoaula o total de 6 questões, tá? E depois dessas 6 questões, eu vou disponibilizar na plataforma, tá? Para vocês. Outra atividade, né, que também deve ser, ou você vai imprimir e colar no caderno e responder as questões no caderno, ou você vai registrar, né, todas as questões propostas no caderno e responder, tá? Aí fica ao critério de vocês. Se não tiver como imprimir, você vai pegar e vai copiar. Se tiver a possibilidade de imprimir, você pode imprimir e cola as questões no caderno e somente faça as respostas, ok? Então, vamos lá, vou registrar mais 2 questões para que a gente possa resolver, combinado? Então, vamos lá, nós vamos para mais 2 questões, né? Então, vou ler essas questões para que vocês possam registrar no caderno de vocês. A terceira questão está assim, responda. Na questão anterior, né, na questão de número 2, né, qual é o predicado das frases? Então, você vai informar qual é o predicado da frase 1 e da frase 2. Ainda sobre a questão anterior, quais são os verbos da frase? Então, a questão das frases presentes na questão de número 2 vai indicar qual é o predicado e na minha cabeça vai indicar quais são os verbos presentes nela, ok? Na questão de número 4, né? Na frase, eu gosto bastante de você, mas gosto pouco de suas manias. Você vai me dizer quais são os advérbios da frase e vai dar o quê? A classificação dele, classifica-os, ok? Então, pausa de novo, registra essas questões no seu caderno e volta, né? Depois que você tiver respondido a questão de número 3 e 4, você volta para que a gente possa conferir o gabarito daquilo que você respondeu, tá? Então, copie essas 2 questões, dá uma pausa agora na aula, para depois você pegar e corrigir. E aí, conseguiu responder? Então, vamos novamente, né? Então, a gente vai dar a sequência fazendo a resolução. Então, vamos conferir como ficou a resposta de vocês. Então, na questão de número 3, na questão anterior, qual é o predicado das frases? Na primeira frase estava: os médicos e os enfermeiros terminaram o plantão. Nós vimos que o sujeito na frase 1 era os médicos, o médico e o enfermeiro, né? O médico e o enfermeiro era o sujeito. Então, tirou o sujeito da frase, tudo que resta a gente chama de predicado. Ou tudo aquilo que está sendo declarado sobre o sujeito é o predicado. Então, o predicado da frase 1 é o quê? Terminaram o plantão, né? Então, vai ser o predicado da frase 1. Na frase 2 estava assim, ó, dancei na festa de Beatriz. Nós vemos que nessa segunda frase, o sujeito ele era o quê? Oculto, né? O sujeito oculto, ou seja, sujeito desinencial. Ele não estava escrito na frase, mas a gente conseguiu identificar. Então, como o sujeito ele está oculto, tudo na frase vai ser o quê? O predicado. Então, dancei na festa de Beatriz vai ser o predicado da
duas frases elas têm a presença de oração? Elas são frases verbais, porque elas apresentam o quê? Verbos, né? Toda frase que tem a presença de um verbo é chamada de frase verbal, ou seja, porque tem orações, ou seja, é um enunciado que gira em torno de um verbo, ok? Vamos para a letra B, na questão de número 3, né? Nessa frase, eu pedi para que vocês apresentassem quais são nessa questão, eu pedi para que vocês apresentassem os verbos das frases lá na questão de número 2. Então, na primeira frase, nós estava o quê? O médico e o enfermeiro terminaram o plantão. Então, a palavra que está indicando estado, fenômeno da natureza ou uma ação é o verbo. Então, na primeira frase, quem é o verbo vai ser o quê? Terminar, né? O verbo terminar, né? Que é um verbo que pertence à primeira conjugação. Já na segunda frase, nós temos o verbo o quê? Dancei, né? Então, dancei vai ser o verbo da segunda frase, ok? Então, recapitulando a questão de número 3, né? Na letra A, o predicado da frase 1 vai ser terminar o plantão. No item 2 da letra A, na questão de número 3, vai ser, o predicado vai ser dancei na festa de Beatriz. No item B, né, na letra B da questão de número 3, na frase 1, o verbo vai ser terminaram e na segunda frase, o verbo vai ser dancei. E aí, vocês conseguiram acertar? Espero que vocês tenham acertado. Muito bem para quem acertou, né? Se você não tiver acertado, o que você vai fazer? Estudar um pouquinho mais, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai assimilando as coisas. Vamos para a quarta questão? Vamos lá. Na quarta questão, na frase, eu gosto bastante de você, mas gosto pouco de suas atitudes, eu pedi os advérbios, né? Quando nós temos advérbios, são palavras que estão relacionadas a um verbo, está relacionada a um adjetivo ou relacionada a outro advérbio, né? São palavras que têm a função de modificar, né? Elas vão modificar um verbo, vão modificar um adjetivo ou vão modificar até mesmo outro advérbio. Quando eu tenho aqui, eu, né? O eu, ele pertence ao grupo gramatical dos pronomes. É um pronome pessoal, no caso reto. A palavra gosto, né? É uma palavra que está expressando uma ação. Então, é um verbo. A palavra bastante, ela se refere ao verbo gostar, né? Ela se refere ao gosto. Então, bastante já é o quê? O meu advérbio. Bastante é o meu advérbio, ok? B, ela pertence ao grupo das preposições. Você é um pronome de tratamento, pessoal de tratamento, né? O mas ele vai funcionar com uma conjunção, né? O gosto, verbo, o pouco, ele se refere a quem? Ao verbo gostar. Então, também é o quê? Um advérbio. O pouco também é um advérbio. D, uma preposição. Suas é um pronome possessivo, né? E manias se refere a um nome, então é um substantivo. Então, bastante e pouco são advérbios. Esses advérbios, eles dão uma ideia de intensidade, quantidade, né? Então, eles são advérbios, né? Advérbios de intensidade, tá? Então, são, advérbios de intensidade, ok? Então, nós fizemos a correção, né, das questões de número 3 e 4. Agora vamos pausar mais uma vez, né?
Vocês vão pegar daqui a pouquinho, quando eu passar as questões, né? A tia vai pegar e vai registrar as questões do quadro. Vocês vão copiar novamente a questão de número 5 e 6 no caderno, vão responder, né? E depois que vocês responderem, vocês retornem novamente, né? Para nós fazermos o quê? A correção dessas questões. Então, vamos finalizar? Vamos lá. A quinta questão que vocês vão copiar é: em qual das frases a palavra grifada é uma interjeição? Justifique sua resposta, tá? Então, daqui a pouco já será exemplo. A palavra grifada é o A. Vocês vão grifar o A. Vou grifar aqui de vermelho, tá? Na letra B, há anos não vejo. A palavra grifada é o A. E na letra C, que delícia de sorvete. A palavra grifada vai ser o A, ok? Então, vocês vão marcar qual é a frase que a palavra grifada é uma interjeição e você tem que justificar. Na questão de número 6, temos assim, ó: hoje beberei somente chá. Somente chá. Na frase, né? Nessa frase, vocês vão pegar, indique. Letra A, qual é o verbo e suas estruturas. Lembra que as estruturas do verbo é o quê? Qual é o radical, qual é o vogal temático e qual é a sua desinência. E na letra B, você vai dizer a qual classe gramatical da palavra hoje, ok? Então, pausem novamente, registrem mais essas duas questões, respondam e retornem para que a gente possa fazer a correção dessas últimas questões, ok? Então, novamente, vocês copiaram e responderam, vamos finalizar, né? Na quinta questão, né, era para vocês marcarem qual a palavra grifada que é uma interjeição e você tem que justificar, né? Na frase, daqui a pouco já será, por exemplo. Na letra A, né, o A grifado aqui, né, ele é uma interjeição? Não, o A ele não funciona como interjeição. O A, né, aqui é uma preposição, tá? Ele é uma preposição, uma palavra que foi utilizada para ligar outras palavras, dois termos, né? Estabelecendo ligação entre eles, né? Essa preposição dá a ideia de tempo decorrido, de tempo passado, ok? Na letra B, a palavra destacada é o A. Há anos não vejo. É uma interjeição? Também não, né? Nós vamos ver que o A aqui, ele é um verbo, tá? É o verbo haver, tá? Ele exerce a função do verbo haver. Então, também não é uma interjeição. Vamos lá, na letra C. Que delícia de sorvete. Nós temos, eu acho que não colocou o parênteses, pode colocar no final. Nós temos uma interjeição? Sim, nós temos uma interjeição. Por que uma interjeição? Porque o A, né, ele foi utilizado, né, uma palavra que é uma interjeição, que foi utilizado para dar ideia, né, de uma emoção, né? Então é uma palavra que vai estar expressando emoção, né? Então, no caso aqui, ó, que delícia de sorvete. Então dá a ideia de admiração, de surpresa, né? De entusiasmo. Então, por isso nós temos uma interjeição. Então, a justificativa é justamente porque na letra A nós temos uma preposição, na letra B eu tenho o verbo haver, na letra C é uma interjeição, porque é uma palavra, né? É uma palavra que exprime, né? Exprime ou expressa emoção, tá? Emoção o quê? Repentina, né? Por isso que é uma interjeição, ok? Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a sexta questão. Na sexta questão, já propus para vocês que
Baseado aqui na frase, vocês vão identificar primeiro, né? Indicar qual é o verbo e suas estruturas, né? Hoje beberei somente chá, né? Qual é o verbo que vocês identificaram nessa frase? Nós vamos ver que o verbo vai ser o quê? Beberei. Então, beberei vai ser o verbo, né? Então, nesse verbo, nós vamos indicar quais são as duas estruturas. Primeiramente, nós vamos indicar o radical, né? Qual é o radical do verbo beberei, né? O verbo beber, né? O radical vai ser bebe, né? Depois, nós vamos indicar qual é a vogal temática, né? Se o verbo é o verbo beberei, né? Então, é beber. Então, a terminação dele é ER. Então, sua vogal temática vai ser a vogal E, né? E qual é a sua desinência, tá? Vou apagar bem aqui, ó, a letra B, né? Para poder terminar de responder a letra A, né? Então, ó, e sua desinência, e a desinência do verbo beber vai ser o erei, tá? A desinência vai ser o erei. Lembra que as estruturas são o quê? As estruturas do verbo são as partes que o compõem, né? Quando ele é flexionado. Então, nós temos o radical, nós temos a vogal temática, que indica qual conjugação que o verbo pertence, e nós temos a desinência, que é a parte do verbo que indica de qual forma, de qual é o tempo, qual é a pessoa, qual é o número, qual é o modo que o verbo foi flexionado, ok? É importante que nós saibamos quais são as estruturas. Através do radical, né, da forma que o verbo foi conjugado, se o radical ele foi modificado ou não, vai indicar qual a classificação do verbo. Os verbos onde o radical ele não sofre alteração quando conjugado em algumas pessoas, ele vai ser chamado de verbo regular. E o verbo que sofre uma alteração no radical, quando ele é flexionado, ele vai ser chamado de verbo irregular. No caso, o verbo beberei, o verbo beber, ele é um verbo regular, ok? Então, na letra B dessa mesma questão, eu perguntei para vocês qual é a classificação, né? Qual a classe gramatical que pertence hoje. Hoje, se a gente for perceber, é uma palavra que está se referindo ao quê? Ao verbo beberei, né? Então, está modificando o verbo beberei. Então, significa que essa palavra é o quê? Um advérbio. É um advérbio de tempo. É um advérbio que indica tempo, tá? Então, pertence ao grupo morfológico, ou seja, ao grupo gramatical dos advérbios, ou seja, ele é um advérbio de tempo. Então, nós finalizamos por aqui, né, a resolução das atividades propostas durante a aula, né? Fizemos 6 questões. Nessas 6 questões nós falamos sobre o verbo, nós falamos sobre orações, né, os termos da oração, sujeito e predicado. Nós falamos sobre preposições, né, ou seja, falamos sobre os grupos morfológicos, né, as classes gramaticais. Nós falamos também principalmente dos advérbios, dos verbos, né? Então, para continuar, para que você continue exercitando, né, aquilo que vai ser cobrado na prova, lá na plataforma eu vou deixar uma atividade lá em anexo, né? Essa atividade, como a tia disse anteriormente, você pode imprimir, colar no caderno e registrar as respostas no caderno, ou você pode copiar as questões e responder no caderno se você não tiver a possibilidade de imprimir, tá? Então, nós vamos encerrar a resolução das atividades através da videoaula aqui, e vocês vão continuar fazendo atividades através das atividades anexas que eu deixei lá para vocês na plataforma, tá? Não deixem de estudar, estudem, tá? É importante que vocês peguem o material didático de vocês, olhem, né, os conteúdos, apostila, livro, gramática, né? E que vocês tenham assistido às aulas propostas. Então, um beijo, meus amores, até a próxima aula. Só retificando aqui nessa aula de hoje,
que na questão de número 6, o enunciado da letra A, lá no quadro, estava escrito errado, tá? Então, a pergunta estava qual é o verbo e suas estruturas, tá? Tava o TU 2 vezes, então faça uma correção para a tia no enunciado da questão de número 6 na letra A, ok? Então, beijo, meus amores.